Vamos lá, pessoal. Parte 2, tá? Rapidinho. Perguntas e respostas. Meter bronca aqui, tá? Pro seu Ernesto aí, que dá Decol Eletrônica, tá bom? Então agora a gente vai pra parte 2 aí. Perguntas e respostas, beleza? Perguntas e respostas. Parte 2 aí, perguntas e respostas, beleza? Vamos embora. Pessoal que tá chegando aí de volta, seu Ernesto já tá voltando. Pessoal, vamos fazer agora a live bate e volta, tá? Perguntas e respostas, tá bom? Então, simbora. Live do bate e volta agora, tá? Perguntas e respostas. Mete bronca aí em relação ao inverter. Tá aberto o campo de perguntas agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Lênio, HVAC, CM Refrigeração, qual é a região? Não, cara, a gente terminou a live agora. Terminou 1 hora de live e tá retornando. Ele já vai voltar. Eita lá. Tá por aqui ainda, né, Moacir? Um abraço. Então, live de perguntas e respostas. Beleza agora, pessoal? Live, ó, Maceió. CM é de Maceió. Terra do Arthur, né? Arthur Lira. CM de Maceió. O nosso amigo aqui de Olinda, né? Acho que é Olinda ali. É Olinda, sim. Armonte, né? De Olinda. E vamos embora. Meu amigo Genildo, tá? É um fera, é um top aqui, velho, da região. É um cara que, sem reserva, viu? Pense. Top demais. Sérgio Ricardo, nosso aluno. Show de bola. Sim, sim, sim. Já está salva a live, tá? A primeira já está salva, beleza? Deixa eu ver se o Ernesto já por aqui já. Ernesto. Ele chegou ainda não. Tá? Pessoal, o pessoal estava perguntando se havia possibilidade de conserto de placa. Palmas, Tocantins, eita, Help House, ele tinha falado na outra live, Help. Verdade, verdade. Como é teu nome? Ele falou que era de Palma, no Tocantins, que é um lugar bonito. Eu queria um dia conhecer, um dia, né? Arruma um treinamento pra gente fazer lá, a gente vai lá conhecer em Palmas, no Tocantins. Show de bola. Refrigeração Raiz. Eita, rapaz, Refrigeração Raiz postou uma atividade raiz mesmo hoje. Um abraço, cara, um abraço. Show de bola. Pessoal, envia o aviãozinho que a gente vai fazer agora a live de perguntas e respostas, beleza? Se tiver pergunta, a gente vai respondendo. Parou as perguntas, a gente ó, se manda. Aldo, meu amigo Aldo Damasceno, chegou por aqui agora. Também sou de Palma, Tocantins. Olha, a WS também é de Palmas, ó. Valeu, vou chamar seu Ernesto agora. Decol tá por aqui, ó. Fábio Abreu, a cada dia que passa, aprendo mais com vocês. Obrigado, professor. Valeu. Refrigeração Raiz. De volta, seu Ernesto. Tamo aí. Seu Ernesto, teve um rapaz que disse, ó, como é que eu faço? Foi uma das perguntas que finalizou ali. Mas tem como testar o ventilador? Tem como fazer um teste em campo de ventilador? Eu sei. Tem. Já tem uma live dessa guardada, quem quiser procurar. Entenda, tem uma live lá. Eu e seu Ernesto fizemos uma noite só de motor BLDC, cara. É uma live muito completa. Se você É. não viu essa live, procura aqui no meu Instagram, que Você ainda tem, deve estar você aqui rodando. tem que me passar, cara. Me passa que eu tô sem nada das coisas. Você tem que me passar, sabia? Eu vou passar para o senhor. Assim que eu salvar no YouTube, o senhor já vai baixando. Viu? Me passa Vai aí. ser isso. Eu espero que na próxima semana eu já comece a salvar no YouTube, tudinho, pra gente não perder. O Beleza? ar-condicionado O aqui é ar-condicionado água. aqui é água. É verdade, verdade. Ele é lá de Tocantins. Nossa, caramba. Ó, Tauan, um abraço, Tauan. Sim, senhor Ernesto, tem como a gente testar o ventilador em campo? Qual seria o teste que eu poderia fazer em campo? Cara, olha, falar pra você. A máquina ligou o compressor, se for a da condensadora, ligou o compressor, não ligou o ventilador, a grande maioria dos defeitos é no ventilador. Alguns, poucos aí, 10% são na placa. Tem como testar esse ventilador? Tem. Mesmo o da evaporadora é igual, mesma coisa. O da condensadora é maior, o da evaporadora é um pouco menor, mas a mesma coisa, seja LG, seja Samsung, tem lá 5 fios lá. E você, na internet está cheio dessas informações, como você falou, tem a live lá. Fio vermelho lá, num conector lá, o primeiro conectorzinho lá, geralmente é o conector da direita lá, o primeiro conectorzinho. A referência é meio estranha, mas
tudo é fio vermelho lá. Você vai achar lá 310 volts lá. Ligou a máquina, tinha que ter partido, partiu, tem que usar o multímetro. Aí cai naquela história de ter um multímetro bom, de saber usar multímetro. Técnico de refrigeração, mecânico de refrigeração, técnico de eletricidade, técnico eletrotécnica. Galera, vocês têm que aprender a técnica de usar o multímetro, o que eletrônico faz, o que Verdade. técnica eletrônica faz. Para trabalhar com inverter, gente, vai ter que ter esse basicão aí. Mediu lá, usar o multímetro, escala de atenção contínua. Normal, a maneira técnica a gente fala corrente contínua, mas é tensão contínua, onde você mede bateria, onde você mede pilha lá. Você vai achar 300, cuidado, tem que baixar 310 volts lá, tensão alta lá. Aí tem um DC, terminal né? vazio, DC, corrente contínua, DC, Direct Current em inglês, CC, corrente contínua em português, tá? Fio vermelho. Aí o segundo pino é vazio, não conectado. Isso é por padrão. Se usa no conector pequeno, no conector grande, vai estar lá. Aí vem o terra, é o GND, é o ground, tá? Então, todas as medições que você vai fazer vai ser em relação ponta preta, ponta de prova preta do multímetro no terra, no fio preto. E aí você vai medir com a ponta vermelha 300 volts aqui, no fio vermelho. No fio do lado, geralmente é branco, se não me engano, vai ter lá 15 volts. Os 15 volts é certo, não tem engano. Então sempre tem que estar lá. Por que 15? Porque 300 volts está indo para as bobinas alimentar o circuito eletrônico, a parte alta, a tensão do IPM. Dentro do motor tem um IPM lá que é alimentado com 310 volts. Dentro do motor tem um circuito eletrônico que alimenta, faz funcionar todo esse IPM, todo esse circuitinho, trabalha com 15 volts, o circuito é a alimentação do circuito. O próximo fio, azul se não me engano, é a alimentação da velocidade, é o fio de controle, controle de velocidade, VS geralmente está lá, é speed, tá? Tá lá o controle, vai variar de 0 a 5 volts. Geralmente, quando ela está em estado de funcionamento, você vai medir lá, você vai achar em torno de 2,5 volts, corrente contínua, tá? E o último pino é um pulso que vem do ventilador para cá, para informar para a placa, chamado de feedback, é o pino de retorno, informa que velocidade que o ventilador está, a partir dessa informação. Também se você medir lá com o multímetro, você vai achar em torno de 2,5 volts, um pouco mais, um pouco menos, porque varia mesmo, de acordo com a velocidade que tiver o ventilador. A placa vai saber, o microprocessador vai saber que velocidade está e como ele tem que modificar. Então, esse é padrão, seja lá na plaquinha da evaporadora, de uma LG, de uma Samsung, que é muito comum ter motor BLDC, seja numa placa grande de um 24.000 da Samsung, por exemplo, ou um Fujitsu, ou um Quadri da Fujitsu, vai estar lá o motor BLDC, vai ser exatamente igual, não tem... Então, existem algumas coisas que são padrão, né? E você encontra, tá em formato, em tamanho diferente, mas é igual para toda marca. Não é aquela questão Perfeito. dos E, sensores e, e tudo. lem- e lembrando, pessoal, quando você pega o BLDC de 5 terminais, 5 cabinhos, então ele segue justamente essa sequência aí. Se eu não me engano, seu Ernesto, tem alguns modelos que podem mudar lá os dois últimos cabos, né? Acho que é o feedback e Isso, entre Samsung e Fujitsu que a gente vê e a LG, a LG faz uma inversão. O Samsung e a Fujitsu mantêm a sequência e a LG inverte. Tem motores aqui, dá para mostrar, peça um pouquinho. Não é difícil de pegar. E lembrando, pessoal, o BLDC nem sempre tem 5 conectores. Então você vai ter BLDC que tem 3 conectores, que nesse caso aqui para feito um Não tô compressor, ouvindo o que você você tá testa as 3 falando. bobinas, Deixa eu pegar aqui. beleza? Pronto, E o controle é voltei. feito na placa principal. Tá aqui, ó. Sim, Motor, tá? Se refira sempre na etiqueta, que é o que eu falo sempre, na etiqueta traz as informações que você precisa saber. E aqui são... Cadê? Perdi. Aqui. Oxa. sim. Olha aí, Tá os lá, 5 ó. cabinhos aí, ó. Fio vermelho, fio preto, o fio branco. Então, vamos lá, 300 volts.
o terra, o fio branco que é 15 volts, e aí você tem a alimentação. Sumiu? Não, tá aí. A alimentação do controle, a tensão de controle e a tensão de feedback de retorno. Aqui vai estar escrito, não dá para enxergar aí, que é muito pequenininho, mas aqui vai estar escrito, olha lá. Aqui o FG é o azul, tá vendo? O azul. Então tá no penúltimo, e sim, é o que você falou, ó, tá vendo? Esse aqui que está o controle, o feedback, a alimentação do controle está no amarelinho, está no último pino. Já você pega a Samsung e já está trocado. Então, Tá aqui invertido o final. tem sempre uma certa inversão. Tem até não sei se eu posso falar isso aqui, mas tecnicamente isso aqui a gente consegue fazer, não tem grandes problemas, não explode, não estraga nada. Às vezes o motor está parado, não está rodando. Eu posso vir aqui e inverter esses fios aqui, tá? O que eu vou fazer? No lugar onde tinha que ter o feedback, eu vou jogar a alimentação de 5 volts. Onde tem a alimentação de 5 volts, eu vou jogar por feedback. Eu inverto esses dois, o que vai acontecer? O motor ele vai disparar. Ele vai para a máxima rotação dele. Primeiro, o que aconteceu? Se você inverteu e disparou, você descobre que realmente o motor estava com defeito. A placa está boa, muito provavelmente, e o motor está com defeito. Então é uma maneira, às vezes satisfatória. Agora, outras vezes está em curto aqui, né, por exemplo. Acontece muito de entrar em curto para os 300 volts. Quando acontece assim, geralmente queima fusível na placa, a placa nem funciona. Quando é na placa da evaporadora, da Samsung, da LG, queima fusível já não funciona. Mas às vezes entra em curto aqui no 15 volts, entra do terra por 15 volts, por fio branco. O motor para de funcionar, geralmente não acontece muito problema, só se for um curto muito bravo, aí ele mata a placa. Aí a placa da evaporadora, por exemplo, nem liga, nem funciona também, porque derruba essa tensão. Mas é Perfeito. Seu Ernesto, tá bom? tem uma pergunta aqui. Seria errado fazer um teste de funcionamento direto na tensão? Conectar no capacitor e na tensão? Esse motor BLDC? Se for esse motor BLDC que ele está falando, não cheguei. Mas aqui é só tensão. Você pode, os controladores que a gente faz, eu tenho um controlador aí para poder testar ele, é um testador. O testador ele alimenta com 300 volts aqui, ele alimenta com 15 volts, alimenta com 5 e você pode até monitorar o feedback. A gente regula ó, de 0 a 5 volts e aí regula a velocidade. E lembrando, pessoal, existem testes desses motores já prontos, né? A galera fez um giga, né? Tem um giga teste que você consegue ir para campo com ele. Uma arma hoje, e aí eu vou falar para vocês. Existe uma arma hoje para mostrar. Perfeito. Existe uma arma hoje para os técnicos, são giga teste, cara. Tanto o giga teste do fabricante, como o giga teste já produzido pela galera. Mercado Livre já tem. Você tira o conector da placa, coloca no giga e liga. O ventilador vai rodar. Ou então vai dizer que está com defeito. Então é possível, né? Você pode levar para campo, na hora, com certeza. Olha aí, um gigateste para... Eu fiz um aqui, você vê que é bem pequenininho, é muito simples. Ligou na tomada, e aí o que eu fiz aqui? Aproveitei 3 conectores, tá vendo? Tudo junto. Aqui eu testo Fujitsu, LG e Samsung. Caramba, não consigo achar minha câmera. Esse aqui é para testar motores... Eu testo motores Samsung, aqui eu testo motores LG, tá vendo? Que é esse motor que está até aqui na minha mão. E aqui eu testo motores da Fujitsu, tá vendo? Tranquilamente, sem problema nenhum. E aí eu tenho aqui um potenciômetrozinho que eu consigo ajustar a velocidade dele, gira mais, gira menos. Eu tenho um LEDzinho que ele me informa, ele pisca aqui me informando que está tendo feedback. Porque esses motores, acontece raras vezes, mas já peguei alguns, que ele funciona, mas ele não informa o feedback. E aí o que acontece? A máquina vai ligar, vai rodar um pouquinho e vai parar. Ela liga tudo, liga o ventilador normal, liga o condensador, o compressor, tá 1 minutinho, 2 minutinhos, pum, e derruba e para. O que está acontecendo? O motor do ventilador não está informando o feedback para a placa, e aí ele para de funcionar. Com o teste, você tem a possibilidade, você consegue enxergar que ele está informando esse feedback aí, sem problema. Acho que ver se eu consigo ligar aqui. A gente consegue mostrar.
que dá para ver isso aí. Deixa eu ver. Vamos ligar aqui. Pessoal, não esqueçam de seguir aí o Decol, viu? Seu Ernesto da Decol Eletrônica. Um detalhe muito importante, nunca liguem e desliguem motores da placa com a placa energizada, com carga. E mesmo depois que você tirou da tomada, você sabe que a placa permanece energizada por alguns minutos. Tem lá os capacitores grandes na condensadora, né? Muitas vezes você só tira da tomada e já vai lá e já puxa ou já vai plugar o conector do motor. Amigo, olha, nesse minuto, nesse segundo, você provavelmente acabou de queimar o seu motor. Às vezes você comprou um motor novinho e olha aqui, tem motor que custa R$ 900 aí, de uma Samsung quente e frio, por exemplo, uma condensadora. O motor BLDC custa R$ 990. Então você vai lá e bobeou, plugou, desplugou com ele ligado, você vai queimar o circuito eletrônico que está lá dentro do motor e já era, entendeu? Então, muito cuidado na hora de plugar e desplugar. Ó, esse aqui não vai... deixa eu pegar outro aqui, outro motor. Esse aqui não vai dar para fazer funcionar. Espera só mais um minuto. Deixa eu pegar outro motor. Quando ele voltar, eu vou fazer a pergunta, tá? Rubens e Anderson também, tá? Mas a gente respondeu essa pergunta na live passada, falando de placas, tá? Da Samsung. Testar motor com motor, do motor a gente queimado não dá. Vamos lá. Vou ligar aqui no conector maior até, que aí fica mais fácil da gente... Dali, Rafael. Ó, Rafael aí, ó. Visualizar. Opa! Grande Rafael, grande abraço. Ó, tô aqui com... Eu vou girar, Deixa eu mostrar o motor, que o motor é grande. Ó, o motorzão é grande, ó. Eu tô mexendo o eixo, ó. Eu tô sem rotação nenhuma no motor, ó. Só de eu girar o eixo aqui, ó, ele já informa o feedback lá para a placa, tá bom? Eu vou... Deixa eu ligar ele aqui, deixa eu segurar ele no outro jeito aqui pra gente conseguir ver ele rodar. Ó, pronto, agora sim. Eu vou começar a acelerar ele aqui devagarzinho pra gente ver se vai funcionar, ó lá. Devagarzinho, dá vendo, ele tá piscando, ó lá, ele tá informando feedback e tá rodando e tá no controle de rotação. Eu vou acelerar, vou acelerando aí. Tá? Então você levou isso aqui para campo, você fez um gigazinho desse, uma fontezinha dessa, você levou para campo, pronto, você já testa o motor na hora. Acelera, liga, desliga, vê o feedback, pronto, o motor tá bom, tá beleza. Não tá rodando? Não. Ah, é a placa. Pô, não, o motor não tá rodando mesmo. É o motor. Pronto, beleza. Entendeu? Perfeito. Fácil. Então, pessoal, uma das armas hoje para o técnico inverter é o gigateste, tá? Então, existe gigateste do fabricante e existe gigateste que já são produzidos para facilitar alguns testes em campo. Isso vai ser a mão na roda. Senhor Ernesto, tem duas perguntas aqui. A primeira é, já pegou erro de reset na Samsung? A gente comentou isso, não foi na live passada? Sim. Erro de reset na Samsung acontece pouco, mas acontece. Pode acontecer na placa da condensadora e pode ser na placa da evaporadora. Quando é na placa da evaporadora, existe o procedimento, tem a apostila aí na internet para baixar aí, para você fazer, reinicializar, para você colocar o código de acordo com o modelo, não é difícil. Na placa da condensadora, tem lá para você espetar a EPROM lá, existe um local lá adequado lá que a gente coloca a EPROM que já está programada e geralmente ele volta a funcionar, beleza, resolve. Existem alguns casos que ela não volta, que aí foi o processador que estragou, na verdade, ela dá como erro de EPROM, mas na verdade foi o programa do processador que estragou, tanto na evaporadora como na condensadora. Na evaporadora eu já peguei casos que ficam lá os 3 LEDs acesos, ela dá 2 bips, você liga, ela dá 2 bips, os LEDs ficam acesos, você tenta resetar, você tenta fazer tudo, não adianta, não dá. Você tem que tirar a EPROM do lugar, regravar essa EPROM e colocar lá de volta para ela voltar a funcionar nesse caso. Acontece. Senhor Ernesto, olha o que Paulo nos orientou e é uma verdade. Paulo, a gente também comentou isso nas nossas lives. Hora ou outra, o cara fazer uma limpeza no local com bomba de alta pressão pode queimar o motor por alta rotação. Ele queima a placa, na verdade, né? Ele vai gerar uma energia e vai voltar para a placa, né? Todo motor,
ele é um gerador, né? Todo motor é um gerador. E apesar de que o motor BLDC, as bobinas estão passando por um circuito elétrico, mas ele gera uma tensão. Eu já mostrei aí. Você acende um LED, eu devo ter um LED por aí para acender, para a gente ver o LED acender. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui com o multímetro. Caramba, não é fácil. Deixa eu medir aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que quando você bate a água na hélice do ventilador, a hélice do ventilador começa a girar, né? E aí tem gente que acha legal, né? Ver aquela hélice girando lá daquele Aí jeito. joga o jato lá, ó. E aí manda ver, né? Só que na hora que tá girando, o que que vai acontecer? Vai gerar uma eletricidade, vai gerar um potencial. Ó, vai gerar um potencial elétrico que pode acontecer de queimar, tá? Pode acontecer de queimar. Ó, deixa eu ver. Cadê o multímetro? Tá conseguindo enxergar alguma coisa por aí no meio dessa bagunça aí? Onde tá o multímetro? O multímetro tá aqui, ó. Coloca o multímetro. Aí. Eita, não dá pra ver não, assim não. Não dá pra ver nada, né? Tristeza, viu? Vou falar pra você. A gente precisa melhorar essas lives, cara. Olha lá. Tá conseguindo ver alguma coisa do ponteiro ou não? Não consegue ver o ponteiro, né? O ponteiro tá se mexendo, dá pra ver, deu pra ver agora. Ah, beleza. Então é isso que eu queria. É isso que eu queria. Olha lá. Olha lá, o Tá ponteiro, vendo? olha lá, Tá vendo o ponteiro? mexendo. Cara, eu tô aqui na escala de tensão contínua em 50 volts, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, eu tô indo a 30 volts, tá bom? 30 volts. Então você Imagina ele rodando contínuo, né? Olha lá, E quanto rápido. eu mais aumento, olha lá, se eu aumentar eu vou a 50, ó. Tô indo a 50 volts lá no final da escala. Você imagina na velocidade da VAP batendo na hélice, quantos volts você gera nos terminais aqui. E aí você está jogando isso para a placa. Em vez de estar vindo da placa para cá, você está colocando lá. Então você pode acontecer de queimar sim, com certeza. Tem que tomar esse cuidado. É possível, pessoal, queimar a placa, né, seu Ernesto? Quem viu uma atenção para lá. Então é possível queimar a placa, porque você vai gerar ali, ó, a energia, né? Vai gerar essa energia e vai com a tensão com a placa desligada. Uma tensão aí de retorno, porque esse motor está gerando aí energia. Tem uma outra pergunta aqui, não, tem um negócio aqui, ó. Seu Ernesto, manda um giga desse para aqui, ó, para Palma, tá? Diga o valor que deposito. Eu já falei para o senhor fazer esse giga. Faça a produção do giga. Vamos ver se uma hora. Cara, o problema é que a gente já está acostumado com algumas coisas que a gente faz e isso toma 100% do tempo da gente. Pra gente inserir outras coisas, né, no andamento do dia é bem difícil, cara. Contratar um estagiário, hein? Contratar um estagiário aí. Mas vou falar pra você, esses esquemas tem aos montes aí na internet, você acha. Eu acredito que até tem. Já tem, né? Já tem esse esquema na internet, já tem uma galera ensinando a fazer também. Então, quem for curioso aí, Mercado consegue. Livre para vender, eu acho, nunca procurei. Já também tem também. Deve Seu ter, Ernesto, né? outra pessoa aqui perguntou o seguinte: os ventos que faz a hélice girar. Assim. Ah, não, mas assim, ele está falando assim, e quando o vento faz a hélice girar sozinha? Não tem. E inclusive isso é interessante, tem a posição, né? A posição, né? Sim. O fabricante até aconselha, né? Você acertar a posição da máquina lá, né? De acordo com exatamente. Preciso ele está dizendo, tem uma outra pergunta aqui, motor BLDC com sensor Hall, muda o modo de testar? Com sensor Hall, com certeza vai mudar, um pouco sim, pouca coisa, mas muda sim. Tem motores vamos embora. Que são bem diferentes. Perfeito. Pessoal, a gente entrou na segunda live aí para responder perguntas, né? Se tiver mais alguma pergunta, envia logo aí pra gente, porque a ideia era falar um pouco sobre código de erro, tinha até alguns códigos que a gente não comentou, seu Ernesto. Seria erro na P4, erro na placa inverter do compressor. Isso já é erro que já vem da placa, não é isso? Erro relacionado à placa, né? P4, aí já o cara retira a placa e leva para conserto, porque já deu erro na placa. Muito provavelmente. Então seria erro direcionado à placa, né? Quando também é erro de EPROM, também a placa foi para o espaço, né?
Em alguns casos não é possível recuperar, né? Ah, alguns casos não. Alguns casos não. Então não tem jeito. Tem coisa que você vai ter, ou você vira técnico de eletrônica, ou você tem que ter o apoio de algum técnico de eletrônica. Agora, é importante aprender essa eletrônica. Mesmo que você não precisa ter uma bancada, ser técnico de bancada, não, mas aprender essa eletrônica para que você ganhe intimidade, que você ganhe tranquilidade na hora que você vê uma máquina lá cheia de conector e você não inverta nenhum conector na hora de remontar e você não quebre nada, não exploda nada, para poder minorar os erros, né? Para você mesmo, como técnico, né? Sofrer menos em campo. O conhecimento desse conhecimento da eletrônica, ela é muito importante, mesmo que você não vá utilizar para consertar, mas vai ajudar bastante. Identificação do código de erro. Você conseguindo fazer uma identificação do código de erro direitinho, você consegue orientar o técnico muito bem, né? O código de erro é muito importante para quem é técnico, para a gente aqui na bancada, o código de erro é muito importante. O código de erro para o instalador, ele é importante. Para o técnico eletrônico, ele é fundamental, ele é muito mais importante para o técnico eletrônico. Para o instalador, ele te dá um norte ali, te dá uma ideia legal, mas para o técnico de eletrônica ele é fundamental, ele é extremamente importante, não tem jeito. E verdade, teve um rapaz que comentou aqui, ó, o nosso Rubens, disse, ó, eu acho que o motor BLDC já é mais pesado o eixo, justamente para o vento não ter facilidade de girar a hélice. Né? Não, mas isso aí é em função da construção física dele, que tem ímã de neodímio lá dentro. Buchamento e tal, né? O ímã de neodímio que faz ele ficar preso mesmo. Quando o ímã vai passar pela bobininha quando ele roda, aí já cria um campo eletromagnético ao contrário, é por isso que dá peso nele. Isso aí é da construção física dele mesmo. Eu não lembro desse erro aí da P8 da Electrolux. Alguém sabe o erro exato? Veja na tabela e conte pra gente aqui. Pra gente orientar aqui, que eu tava tentando pegar ele aqui, mas não achei o erro. Não dá para memorizar tudo, não. Fique certo disso. Deixa eu pegar uma placa ali. Deixa eu pegar uma placa aqui. Sim, Anderson, tem uma dica aí da teste teste de válvula de expansão. Daqui a pouco eu falo, tá? Da expansão eletrônica, tá? Pelo menos a parte do motorzinho tem como a gente testar. Já que a gente estava falando, já que a gente estava falando em motor BLDC e placa, ó, chegou uma placa para mim consertar Ernesto, hoje. A sua imagem, para mim, começou a ficar turva, né? Sei lá, acho que tá meio... Ela não tá focando mais, não. A imagem ficou... O áudio tá ok, mas ela não... Não tá ficou... Ruim, tá... Mas diga o que é pra gente ver, que acho que dá pra ver alguma coisa. É uma placa, tá vendo? Totalmente explodida aqui, chegou pra mim hoje. Chegou muito... Tô vendo queimada ali. Arrebentou o processador. Na verdade, essa placa foi-se embora. Mas a observação é que esse tipo de placa aqui, eu estava falando de motor BLDC, é minha ideia. É um motor BLDC que só tem 3 fios, tá? Ó, ele só tem 3 fios. Sim. É um motor que só tem as bobinas. Toda a parte eletrônica dele tá aqui, tá? O IPM, o controle tá na própria placa. Então, existe esse detalhe, tá? Que eu tava perguntando aí de reconhecer o motor BLDC e a alimentação dele. Alguns são só 3 fios, alguns a parte eletrônica está na placa. Entendeu? O que Perfeito, você tava falando aí? Perfeito. Vamos lá. Tem que ver essa questão do código. Eu tentei achar ele aqui, não consegui, tá? O código P8 da Electrolux. Eu não memorizei, não. Para memorizar os códigos também ainda não. É difícil. Ver aqui. É difícil. Deixa eu ativar os comentários, tá, pessoal? Tinha desativado para mostrar a placa. Senhor Ernesto, quando se fala de teste da válvula de expansão, tem um colega nosso perguntando, eu me lembro que quando tem uma expansão que é motor de passo, você tem como testar aquele motorzinho dela, não é isso? Sim. Então, que aquele motor, se não tiver trocando as ideias aqui, é um motor que tem 4 bobinas, não é isso? Então, sim, você vai ter ela com 5 terminais, com 5 cabinhos, ou pode ter o motorzinho com 6, né? Com 6 cabinhos.
E é possível testar ali a questão do bobinado dela, tá? É um conjunto de bobinas, ora você vai ter um comum e quando tem 6 terminais você tem 2 comuns. Sim. E aí você tem que analisar que ele tem que dar os mesmos valores, tá bom? Então eles vão dar o mesmo valor, 4 vezes eles vão dar o mesmo valor, tá bom? E tem pelo menos umas 2 vezes aí que ele vai dar o valor dobrado. Isso quando ele está normal. Por que eu estou falando assim rápido? Mas é porque existe uma soma das bobinas, não é isso, Ernesto? E existe aquela hora que você testa apenas a bobina, separado. Sim. Beleza? Então existe essa possibilidade. Então, se você procurar na internet teste de motor de passo, vai te orientar a testar esse motorzinho da expansão eletrônica. Agora, só que não só existe esse tipo de eletrônica, né? Qual é o outro? Sim, são basicamente válvula de expansão que eu já vi. Acho que são alimentadas por pulso e que são alimentadas por tensão, né? Nível de tensão mesmo, né? Normal. Tem uns que é pulso de PWM e outros que é nível de tensão. Todas as duas são. Você falou do conjunto de bobinas, né? Você tem a de 6 fios, por exemplo, né? Você tem uma bobina com 3 fios, né? E a outra bobininha com mais 3 fios. Aí você pode ter um conector que é separado, então aí vai ter 6 fios. Mas tem bobinas que eles emendam, aí usam um conector comum, aí essa aí vai ter 5 fios. E aí basta que você meça a resistência, né? No caso é chamado de impedância, mas você está medindo com o ohmímetro lá, é como se fosse uma resistência, né? Do fio, né? Para ver a integridade, pelo menos se está inteiro, né? O ideal era você ter um medidor de indutância para ver a indutância da bobina, para saber se ela está correta, né? Esse que é o ideal, mas não precisa chegar nesse ponto, só medindo a resistência. Existem várias tabelas aí que informam aí, de acordo com o fabricante lá, o valor das resistências aí. É só medir a resistência, está inteira a resistência, já tem grande chance dela estar funcionando. Geralmente máquinas que você usa a válvula de expansão, quando você liga a máquina já faz um ajuste inicial. Você costuma ouvir a válvula batendo lá, faz tec, 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 né? A válvula está se ajustando para um preset, para um pré-ajuste já de inicial. E aí, com o longo do tempo, ela vai abrindo, a rotação da máquina vai acelerando, ela vai abrir. Uma vez que já gelou o ambiente, começa a diminuir, ela diminui também, a rotação diminui e a válvula de expansão também vem fechando. É um motorzinho de passo que gira um eixinho numa sede e fecha essa sede ou abre essa sede, deixando o fluido passar ou não e criando uma DDP, né? Válvula é uma válvula de controle, é muito interessante. É um controle PI, né, proporcional integral, mas aí já começa a ficar um negócio mais técnico. Mas é um negócio... Começa a ficar difícil não, começa a ficar difícil essas coisas não. Fica mais... Mas é uma válvula de controle. Hoje eu tenho 56 anos, quando eu tinha 16, 17 anos eu fiz Senai, e eu fiz um ano de reparador de circuitos eletrônicos, chamava naquela época, e depois era mais um ano de instrumentista reparador é o nome do curso. E aí você fazia 6 meses de pneumático, e 6 meses de instrumentista eletrônico, né? E a primeira coisa de controle de vazão, que similar a uma válvula, chama placa de orifício, não sei se você já ouviu falar. Parece uma raquete, você coloca no meio da tubulação, a tubulação de processo lá que está tendo uma vazão de qualquer coisa, você coloca, uma placa de metal mesmo, parece uma raquete de jogar ping-pong, e ela tem um furinho de nada ali no meio. E aí, só aí você já cria uma DDP no fluxo, né? Você tem uma montante, uma jusante, e aí você pode botar um medidor de vazão, por exemplo, por diferencial de pressão, e você consegue medir a vazão, o fluxo está andando ali e tal. Perfeito. Uma válvula de expansão, o que ela vai fazer? Ela, além de fazer, ela consegue fazer o controle, né? Os sensores estão lá vendo as temperaturas, dizendo para o microcontrolador, ó, tá quente, tá frio, acelera, desacelera, e a válvula abre e fecha para deixar passar mais fluxo ou menos fluxo lá, mais vazão, menos vazão lá do... Seu Ernesto, existe uma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui do amigo que ele fala o seguinte, ó, numa manutenção periódica do equipamento, o que deve ser verificado na eletrônica do inverter? E qual seria a frequência? O que é que o senhor indicaria? O cara está fazendo uma preventiva lá. O que é que ele deveria observar no termo da eletrônica? Preditiva, porque assim, vai depender do obviamente, como qualquer uma da manutenção, da uso, da intensidade do uso. Muita intensidade, pelo menos de 3 em 3 meses. Uma média intensidade a cada 6 meses. Uma baixa intensidade
de 1 ano a 1 ano e meio aí, pelo menos aí. Isso aí acho que é prático para qualquer tipo de equipamento. No âmbito da eletrônica, o que que você vai olhar? Logo de cara, sujeira, né? Você vai tirar poeira, vai lavar, vai limpar. Oxidações, né? Procura proteger, procura limpar as oxidações que tiver, de conector, nos terminais, o que você estiver vendo lá de coisa suja, de verde, de preto, arranca tudo, limpa. Terminais que estiverem incendiando, pegando fogo, dando mau contato, escureceram, troca, põe novo. A famigerada pasta térmica, isso é certeza, você tem que fazer, você tem que trocar. Olhar os parafusos da borneira, parafuso tá enferrujado, já tá, troca, bota parafuso novo, bota terminal novo na fiação. Isso não tem jeito, cara, é o que dá para fazer, assim, não sendo técnico em eletrônica, isso você tem que olhar e tem que fazer. Mau contato, e tem uma frequência para checar esses sensores, né? Então o cara vai lá checar se os sensores estão na faixa. Você falou dos sensores. Pode checar os sensores. É legal você checar a faixa dos sensores, aquela história de copinho d'água, aquecer, olhar a tabela da temperatura, ver o valor da resistência. Dá para fazer essa checagem. Agora, os sensores que vão em sede, né? Que é aqueles da serpentina, estão lá na sede, mesmo do tubo da descarga que está ali, principalmente os da serpentina da evaporadora que vai lá na sede, ele vai ficando oxidado, vai ficando verde, vai ficando preto. Cara, limpar isso aí, cara. Limpa. Todos que chegam aqui para mim fazer manutenção, eu limpo todos. Limpa isso aí, porque começa a pegar uma oxidação, uma sujeira e vai isolar. E aí a dificuldade dele transferir o calor para ele ali na sede, dentro da sede e nele mesmo. E aí vai ter uma dificuldade de transferir esse calor, e aí vai dar erro de informação. Muitas vezes vai prejudicar o rendimento da máquina à toa, né? Só uma sujeirinha ali, isso é muito importante. E agora, a periodicidade varia de acordo com a intensidade, de acordo com o ambiente, né? A limpeza do ambiente. 3 meses, 6 meses, 1 ano, aí vai a intensidade de uso, né? Máquinas que quase Perfeito. não usa... Aquele alarme, aquele código de erro P8, nosso amigo Márcio foi buscar ele e trouxe para a gente dizendo o seguinte: proteção alta temperatura de PM. A gente já falou isso hoje à noite, não fez? Está dizendo que a Electrolux tem um P8, proteção de alta corrente da IPM. A gente falou disso, alta corrente e alta temperatura, né? No caso desse aqui, alta temperatura, né? Não foi isso? A gente tinha tudo a ver com o compressor, com a limpeza da máquina, com pasta térmica. Então teria que analisar todos os contextos, não é isso, Ernesto? Sem dúvida. É o que eu falei, do ponto de vista do técnico de refrigeração, quando a máquina apresenta código de erros, você vai verificar, o código de erro vai te direcionar ou para sensor, ou para compressor e tal, ou para ventilador. Então você vai verificar periférico, né? Você não é técnico eletrônico. Agora, quando você constatou não é periférico, aí caiu para dentro da placa. E aí você vai precisar do técnico de eletrônica, né? Não tem jeito, ou você vai trocar a placa, ou vai mandar consertar, ou vai levar para alguém, ou você vai consertar se você for técnico de eletrônica. É simples assim, não tem muita coisa. Com relação a esses erros de PM, assim, tem uns erros estranhos da Philco, da Electrolux, acho que se não me engano era E7 da Electrolux, que ninguém achava. Electrolux E7, que era só alguns resistores alterados, era na placa lá alguns alterados. A Philco também, não sei se na Philco é um E7 da Philco, não sei o quê. O da Philco geralmente é problema de carga de fluido refrigerante. Uma coisa muito importante, quando começa a dar esses erros de PM por aquecimento, por sobrecarga, cara, mede a temperatura do compressor. Olha a temperatura no meio do corpo dele lá, põe a mão, mede em cima e mede embaixo. São 3 medidas lá que você tem que verificar. As temperaturas são diferentes. Em cima é uma coisa, no meio é outra coisa e embaixo é outra coisa. Cara, compressor que você botou lá para medir o embaixo lá, tá dando 60, 70 graus, amigo, ele vai dar erro de PM. Entendeu? Você tá medindo o corpo dele lá, tá dando 80, 90 graus. Cara, não pode, cara. Esse trabalho é um pouco mais baixo que isso aí. Então, por exemplo, se você tem pouca carga de gás, para falar o português claro que todo mundo usa, o compressor vai esquentar. Muitas vezes a máquina roda, a máquina gela, será lá, sei lá, 800 gramas, a máquina está com 600. Dependendo da máquina, essas Philco, essas coisas aí, sei lá,
A máquina roda, a máquina gela por um período, 1 hora, 2 horas, às vezes meia hora, às vezes 40 minutos, e aí desliga, e aponta erro, e aponta erro. Pô, cara, nesse momento que você deu erro, você vai lá medir a temperatura, cara, tá lá nas alturas. Aí você fala, o compressor tá ruim. Não, muitas vezes você esvazia essa máquina, faz um bom vácuo, não é minha área, mas eu tô careca de ver isso acontecer. Faz Verdade, um bom vácuo, muitas vezes uma limpeza, ver se a linha não está enforcada, ver se não tem aquele problema todo que todo mundo já sabe e tal. E faz uma carga legal, com o fluido de qualidade, liga, pronto, aí a máquina já, o compressor já começa a se resfriar e esse erro some, entendeu? Muitas vezes não é defeito de componente, né? É simplesmente um detalhezinho de acertar um pouquinho o funcionamento. Ela tem que estar redonda, né? Toda máquina inverter, o ideal é estar bem limpinha, tubulação boa, gás de qualidade, aí ela fica redonda, né? A placa, de maneira Perfeito, geral, ela né? está sempre direitinho, está sempre bem feita. Pessoal, tirem um print, quem está por aqui na live ainda, tirem um print, marque eu, o seu Ernesto aí da Decor Eletrônica, tá? Tira esse print aí, eu sei que eu tô bonito hoje, mas o seu Ernesto tá aí com esse cabelo aí famoso. Ó, nem fala. Tira um print aí, marca a gente lá, qualquer dúvida, manda um direct pra gente, tá? Manda um direct pro seu Ernesto, manda um direct pra mim, porque cada vez que chegam as dúvidas, a gente começa a elaborar uma ideia de uma nova live e tudo mais, e vai ser massa, entendeu? Eu espero em breve fazer uma live lá no YouTube, com mais conteúdo, e que a gente pode colocar, no YouTube é possível colocar conteúdo impresso, né? Vamos fazer bem melhor lá. Nós temos que fazer umas lives ao vivo. E ao vivo, né? Uma live ao vivo. Fazer as lives ao vivo. Escuta aqui, beleza. Galera que quiser entrar, tem os contatos aí, mas eu vou dar o telefone aqui, ó. É 13 34 69 5088. Isso aí é o WhatsApp Business. Quem quiser tirar dúvida, chama no WhatsApp, deixa lá que a gente responde, não tem problema não. Bom, inclusive o seu Ernesto está aí disposto a nos ajudar, né? Às vezes, hora ou outra, a gente está em campo. O seu Ernesto é um cara prestativo, então vai nos ajudar, vai nos orientar. E se você tiver placa eletrônica para consertar, conversa com ele, cara, envia para ele lá, tá? Se quiser mandar pelo correio, dá um jeito aí de enviar, talvez até seja vantajoso você enviar a placa e consertar essa placa. Então, ó, depende da região onde você mora, às vezes não tem estrutura, né? Não tem ninguém que trabalhe com eletrônica que conheça dessas máquinas. Então, o seu Ernesto está aí para isso. E não esqueçam de passar no perfil dele, tá? Toca aqui em cima. Vai lá no perfil dele e começa a seguir ele também. A gente está encerrando essa semana de live, mas eu espero, seu Ernesto, que a gente faça umas próximas lives aí. A gente vai abrir mais esse campo aí para detonar. Beleza? Seu Ernesto, aparece uma interrogaçãozinha aí para o senhor, né, embaixo? Não aparece não. Não aparece assim, não, tá ligado? De lado de comentários, uma interrogaçãozinha, não, né? Só o aviãozinho que tá aparecendo aqui para mim. E uma carinha, Só a carinha. Ó, aí o pessoal manda aí, ó. Manda o gigateste aqui, ó, pra Palma, tá vendo? Aí os caras manda aqui, ó. Vou lhe chamar no direct. Viu? Pode chamar. Vou lhe chamar no direct. Show de bola. No WhatsApp lá, que quem sabe faz ao vivo. Valeu. Top mesmo. Essa turma é muito, muito massa, né? Moacir, ó lá. Moacir da Armonte, professor Neto e mestre Ernesto. Parabéns. Obrigado, Moacir. RW Engenharia, obrigado também. Pessoal, manda o direct, manda coisa, porque cada vez que chega uma dúvida, a gente tem uma ideia melhor para fazer uma live, sempre tem aquela, sabe, uma ideia melhor para fazer um vídeo esclarecendo alguma coisa. Isso é muito, muito, muito massa. Beleza? Quem não assistiu as lives anteriores, cara, tem 2 lives aqui salvas dessa semana que tá um show de bola. Vale a pena assistir, porque tem muita dica mesmo sobre o split inverter, sobre placa. E eu, seu Ernesto, estou assistindo as lives tudinho de novo. Porque a gente acaba aprendendo mais ainda assistindo a live de novo. Vai passando, então eu também vou lá. Vai pegando, né? Vai pegando coisas que não viu, verdade. Então, pessoal. Faz, cara, com carinho, né? Aquele print aí, tira aquele print, tá? E aí, ó, marca Decor Eletrônica, marca aí o professor Neto e a gente vai repostar lá no Story, agradecendo a todo mundo e a participação. Beleza? Show de bola. Vamos lá, seu Ernesto. Boa noite e um ótimo final de semana, viu? Amém a todos vocês. Muito obrigado. Tenho certeza que é feito com muito carinho. A gente está aqui com o maior gosto, o maior prazer, viu?
Valeu, pessoal. Valeu, hein? Tchau.